Olá, bom dia a todos. O meu nome é Kleiber e estou aqui pelo curso de Geografia para falar sobre o espaço agropecuário brasileiro, tema destinado para o terceiro ano do ensino médio. Antes de tudo, o que é agricultura? Bom, a agricultura é uma atividade realizada pelo homem no cultivo de terra, com o principal objetivo da produção de alimentos e matéria-prima para a produção de outras atividades afins. Segundo alguns estudos, estima-se que o processo de cultivo surgiu durante ainda no período neolítico, mais ou menos uns 10 mil anos atrás, aproximadamente. No entanto, aqui no Brasil, tudo isso começou lá na região do Nordeste ainda no século XVI e hoje desempenha um papel muito importante na nossa economia. Inclusive, desde 2010, o Brasil vem se tornando o terceiro maior produtor e exportador de produção agrícola do mundo. Tá, e a agropecuária, como que fica nisso? Bom, a pecuária é um ramo da agricultura, enquanto uma é destinada para a espécie vegetal, a outra é destinada para a produção de espécie animal. E foi uma das primeiras atividades que surgiu no Brasil, inclusive economicamente. Aqui temos um textinho que fala exatamente isso. A agropecuária, assim como o extrativismo mineral, sempre desempenharam uma importância e papel na economia brasileira. A expansão das fronteiras agrícolas e a exploração dos recursos minerais foram responsáveis pela ocupação e organização do território brasileiro durante os seus principais ciclos econômicos, como o da cana-de-açúcar, do ouro e do café, por exemplo. Hoje, essas atividades representam importante parcela do PIB brasileiro. São cerca de 22,74% pela última atualização. E ocupam uma parte da população economicamente ativa. E seus produtos têm expressiva participação no superativo da balança comercial brasileira. Partindo para outro ponto importante são as características gerais da agricultura, que começaram ainda lá no período colonial e foram se aperfeiçoando com o passar do tempo. Pegamos como alguns destaques na atualidade. A monocultura especializada, por exemplo, o uso do gado para a produção de leite ou de abate. Alto rendimento, ou seja, o uso de fertilizantes, adubos para maior produtividade. Maior aproveitamento, de terra, sempre produzindo mais. E muito importante são as técnicas de mecanização, o surgimento do trator para modernizar a agricultura e, ao mesmo tempo, ficando a mão de obra mais barata. Maior produtividade, quando se colhe mais nas lavouras para a venda ou trato animal. E o mercado de exportação, por exemplo, a venda dos seus produtos para as indústrias, para que as mesmas destinam para o destino correto. Aqui temos um modelo de utilização das terras no Brasil hoje, de pequenas e médias cidades. Aqui vemos a área urbana, que representa, em média, isso aqui é só um modelo, 4,5%, Temos a agricultura com 7%, por exemplo, soja, milho, plantação, E aqui temos um item muito importante que são a pecuária, As pastagens, animais, representam mais de 23% da área de ocupação de terras das cidades. E temos a área de vegetação, que tem os rios, enfim, que é de prevenção nativa. Partindo para outro ponto importante, nós temos quais são os produtos agrícolas hoje que temos no Brasil. Hoje, a soja, cana-de-açúcar, laranja, o café, cacau, milho, feijão, algodão, arroz, mandioca, são bastante plantados no nosso país em diferentes regiões, cada região uma espécie diferente, Nós temos esses itens plantados em áreas mais férteis no nosso território. Inclusive, o Brasil, pelo seu clima e posição geográfica, tem uma condição bastante favorável para o cultivo de diferentes culturas. Aqui eu criei um gráfico com base do IBGE em 2015, em que mostra a área ocupada e produção
de diferentes culturas, aqui é de milho. Se nota que houve um aumento da produção desde 1980 no Brasil, ó, até 2015. Houve alguns picos de caimento, mas sempre aumentando gradativamente, de forma expressiva até a produção de milho. Enquanto isso, a área ocupada de terra se manteve, né? Houve até um crescimento gradativo nos últimos anos, mas o que se nota é que a produção tem aumentado e a área plantada vem se mantendo. Isso é muito importante. Inclusive, nós estamos falando do milho. Esse produto é o terceiro maior em volume de produção anual do Brasil. Mas na verdade, o principal item plantado no nosso território, na verdade, é a soja, né? Partindo para outro ponto importante, é a questão dos produtos agropecuários. Como eu falei, a agropecuária, na verdade, é de espécie animal, né? O que é a pecuária? Ela envolve a criação de animais para o abate. Nós temos várias criações de animais hoje em dia que são bastante utilizados para a produção. Tem uma bovinocultura, o suíno, a avicultura, ovicultura, enfim. Eu vou explicar, trazer aqui alguns destaques mundiais que o Brasil tem nessa área do animal. O Brasil já foi o terceiro maior produtor mundial de frango, isso em 2007. Outro item. O país possui a maior rebanho de bovinos do mundo, inclusive. São mais ou menos mais de 195 milhões na última estimativa em 2015. Inclusive, saiu uns dados do IBGE, ano passado, acho em 2019, de que o Brasil possui mais cabeça de gado do que pessoas. Mais ou menos pode ser que seja assim mesmo hoje em dia, até porque essa produção aumentou, né? Acredito que são mais de 200 milhões hoje em dia de produção de gado, mas nós temos também a população em cerca de mais de 200 milhões. Temos também os suínos, né? Houve um crescimento gradativo da produção de suínos no Brasil, em cerca de 2% ao longo dos anos. Até teve uma diminuição nesses 2 últimos anos, mas na verdade ainda quem ocupa a maior produção é a China. E temos o leite, né? Um recurso um item agrícola muito famoso. O Brasil, inclusive, é o 6º maior produtor de leite do mundo. Aproximando esse mapa aqui, ele é de 2011, mas dá uma noção de como que é hoje em dia. Mostra as principais regiões produtoras de leite no Brasil. O Norte e Nordeste, né? Ocupam poucas cidades, pouca área. O Nordeste, uma área do sertão, né? O Sul, muito a região Oeste de Santa Catarina, do Paraná e Norte do Rio Grande do Sul, uma grande produção de leite, né? Uma área grande de pastagem, né? É destaque. Mas temos, claro, a região Sudeste, ali, Minas Gerais, né? Que é bastante famosa pelo queijo, assim. Tem uma boa produção do leite no cenário hoje atual. E diante de tudo isso, nós temos algumas dificuldades que são encontradas, infelizmente, no dia a dia do agricultor, né? Por exemplo, o clima, né, vem influenciando, infelizmente. Às vezes há uma seca muito forte ou enchente, acaba destruindo uma grande área plantada, inclusive. Isso acontece com frequência, infelizmente, no nosso país, né? Em áreas bastante produtoras, Paraná, Mato Grosso. E afeta também a produção pecuária, né? Porque os animais precisam de água. A mão de obra, apesar de ter uma boa mecanização hoje em dia, modernização, como foi citado em técnicas de mecanização, aqui uma característica, ainda há uma falta de muitas propriedades, especialmente as pequenas, de modernização da campo, daí acaba tendo uma mão de obra muito cara, né? Temos também a falta de água, como já foi falado, é muito importante a água, principalmente na aviários, chiqueirões, né? E ainda é um item muito importante que tem faltado, né? E a segurança biológica é um desafio muito grande na agricultura, né? O veneno, outro desafio, o cheiro, né? De algumas falta de proteção de muitos agricultores, né? Infelizmente é muito visto. Bom, para finalizar essa aula, eu vou falar alguns planos estratégicos de ensino que são propostos pelas minhas aulas nas próximas aulas, né? A princípio são aulas expositivas dialogadas e que depois há um exercício individual para cada estudante. Fizemos uma leitura compartilhada, né, que vai ser feito mais para compreender melhor o tema
que o aluno compreenda melhor o tema, né? E a avaliação será analisada a participação do aluno e também o comportamento, claro. E também algumas atividades de resolução a cada tema do conteúdo, né? E no fim, será feita uma prova escrita. Desde aqui agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado.